Vamos falar sobre cães, linhagem de trabalho. O que eu venho falar com vocês aqui nessa live vai chamar a atenção certamente de algumas pessoas, porque quebra como um pensamento quase que unânime no meio do treinamento canino. Eu percebo que muitas pessoas repetem o mesmo discurso sem pensar muito o que está se passando, sem o que está replicando com a mensagem que está passando para frente. Vamos falar sobre cães de linhagem de trabalho. Recentemente eu trabalhei com o Max, foi um pastor belga malinois. Eu tenho contato frequente com o Scott, inclusive está aqui na minha casa atualmente, que é um cão linhagem de trabalho, pastor alemão. E estou com a Nina, que é uma pastor belga malinois, ainda está passando pelo treinamento extensivo e é um cão legítimo, um cão de trabalho, inclusive veio da linhagens que a Marinha do Brasil utiliza, cães de faro, cães de captura, E qual que é a mensagem, que é praticamente unânime no meio do treinamento canino, de adestradores, de criadores, que cães em linhagem de trabalho tem um desafio muito maior para se tornar um bom cão pet, um bom cão de companhia. Eu, inclusive, assisti algumas publicações que me enviaram. Teve um adestrador que falou que para você ter um malinois, você precisa ser um triatleta, para poder cansar o cachorro ficar estável. Um outro falou que cães de trabalho dá trabalho. Essa é a frase que ele quis trazer aqui. E eu quero trazer uma reflexão em cima disso. Primeiro, sobre essa segunda frase. Cães, em geral, dão trabalho. E eu vou passar para vocês aqui alguns nomes de alguns cães que vocês podem pesquisar, já que eu faço a documentação do meu trabalho, do treinamento extensivo, cães que deram muito mais trabalho do que cães de linhagem de trabalho. Por exemplo, o Brad, um bulldog francês. Quantos bulldogs franceses que eu trabalhei que tem uma guarda de recurso altíssima? São cães que, no geral, também não gostam muito de ser manipulados e requerem um cuidado específico com pelagem, limpar aquelas dobrinhas do rostinho, passar hidratação. São cães que têm uma pele um pouco mais sensível, então eventualmente você precisa fazer, medicar o cachorro, passar uma pomada, você precisa fazer inspeções de maneira mais regular, você tem que ter mais atenção em relação a isso. E isso não é fácil. E é um cão pet. E aí? Eu tive muito mais dificuldade no meu manejo, no treinamento com o Brad, recentemente um bulldog francês, do que esses 3 pastor belga malinois que passaram recentemente por mim. Um outro cão que eu posso colocar aqui, que em geral também é uma raça, lógico, depende de indivíduo para indivíduo, O cachorro não é um robozinho feito em linhagem de produção. Chow Chow é um cachorro que tem uma pelagem que precisa de cuidado e tem muitos indivíduos dessa raça que não gostam de ser tocados e manipulados. É um desafio. Cães de porte pequeno, você pode colocar aí no da Pomerânia, Yorkshirezinhos, são cães que em geral não gostam de ter o hábito de roer. Qual que é a consequência disso? São cães que em geral têm problema de tártaro. O que seria o certo, A família escovar o dente do cachorro ou vir ali com algum objeto justamente para poder fazer esse tipo de limpeza. Então, esse tipo de fala, cão de trabalho dá trabalho, não porque o pastor belga malinois, porque o pastor alemão requer toda uma atividade física em volta dele para ele poder ficar bem, eu vejo que tanto é uma falta de visão mais aprofundada do que realmente os cães pets precisam desses cuidados que fazem total diferença e que não é nada de a mais, não é frufrujada, eu estou falando aqui coisa de questão de saúde, E eu vejo que tem uma questão também de falta de entendimento do que esses cães precisam, no caso, os cães de linhagem de trabalho. Eu acabei de fazer uma sessão com a Nina, assim, fantástico, o aprendizado desse cachorro, assim, é outro nível. Então, por um lado, você tem uma baita de uma facilidade. O cachorro ele desempenha muito melhor, O circuito que eu fiz com a Nina pareciam treinos de manutenção de um cachorro da escola, de um cachorro que já passou pelo treinamento, entrando na caixa, subindo em cima da cama suspensa,
caminhada estruturada, cravada, não só dela, como a maioria desses cães de linhagem de trabalho que eu acabo tendo contato. São cães que têm muita antecipação, justamente por ele já saber o movimento que ele precisa fazer. Muitas vezes eles acabam se antecipando. Exemplo, abertura de caixa, o cachorro já entra com tudo. Abriu a porta do carro, o cachorro já quer entrar com tudo, né? Faz um mínimo movimento, o cachorro já se antecipa, já vai para um centro, já vai para um dentro, sendo que você nem pediu, ele já está querendo adivinhar o que você vai passar para ele, né? Um cachorro, por exemplo, que sabe vários comandos, né? Às vezes ele fica um pouco mais agitado, ele começa de maneira aleatória a começar a executar. Então esses cães linhagem de trabalho, eu percebo que o ponto principal é essa questão da antecipação, e essa questão de ser um cachorro mais quente, um cachorro mais adrenalizado, isso é trabalhado no cachorro. Isso é trabalhado, tanto com uma boa restrição de espaço. Eu percebo que esses cães eles ficam muito mais, eles ficam melhores, por exemplo, com um manejo com caixa, uma baia pequena, com um espaço muito amplo, justamente porque naturalmente, se não tiver uma indução, ele não relaxa. E em vez de focar atividades, né, com muita intensidade, então o que é de praxe? Eu tenho um pastor belga malinois, eu tenho um pastor alemão, vou trabalhar mordida, eu vou fazer salto, eu vou fazer corrida com o cachorro, botar o cachorro para escalar a parede. Não, eu vou fazer uma caminhada lenta com o cachorro, eu vou fazer bastante comando limitador com ele, place, ensinar o cachorro a relaxar. Inclusive, estou fazendo aqui um place aqui com o meu boiadeiro australiano, seu Luke, e é uma mudança gigantesca que dá para o cachorro, principalmente para esses cães mais quentes, quando ele tem esse tipo de manejo. Eles mudam e eles ficam muito bem, se tornam cães de companhia excelentes. Então, se eu falar simplesmente sem explicar, eu teria cães de linhagem de trabalho, até porque eu já tenho um, né? O que alguém poderia interpretar de maneira errada? Ah, você é adestrador, então você vai fazer 1 milhão de coisas com o cachorro, por isso que você quer, por isso que você gostaria, ou você teria, ou por isso que você tem um cão linhagem de trabalho. Não. Né? A minha vida hoje, né, por mais que o Luke ele sabe um monte de comando ali, que uma fase na minha vida eu quis focar para fazer meio que um show dog, mostrar toda a habilidade que eu tenho com os cães, a minha vida é muito parecida com um dono de cão comum. Enquanto eu estou aqui fazendo a live, o meu cachorro está aqui, ó, estabilizando, está parado. Ele fica fazendo pirueta e fazendo um monte de comando o dia todo. A maior parte do tempo eu quero que ele fique de maneira passiva. Então eu sou muito mais, né? Certos cães de linhagem de trabalho, lógico, depende, né? A gente precisa avaliar cada indivíduo, do que alguns cães, alguns indivíduos também a gente precisa avaliar. Uma raça dita de companhia, pet, cachorro fácil, não é bem assim, não é mesmo. Então eu percebo que boa parte, né, da bolha do adestramento, desse meio, desse nicho, acaba levantando uma bandeira errada, que acaba induzindo até mesmo um manejo inadequado com esses cães. Pô, eu tenho um pastor alemão, eu tenho um pastor belga, eu preciso correr com ele todo dia, eu preciso andar de bicicleta com ele todo dia, eu preciso botar ele para nadar, preciso fazer trilha, preciso fazer atividade de alta intensidade para ele ser um cachorro tranquilo. Você está só ensinando a ligar o seu cão, você não está ensinando a desligar. Você está dando condicionamento físico para o cachorro, e cada vez ele vai pedir cada vez mais. E se você tem, né, E se você tem uma rotina engessada com esse tipo de cachorro, o que você vai conseguir é justamente essa antecipação. Chega aquele horário, opa, é o horário que eu vou correr, é o horário que eu vou ficar mais adrenalizado, e o cachorro começa a latir, começa a ter comportamentos negativos, destrutivos. Então, dessa documentação do treinamento extensivo do Max, da Nina, do Thor, né, que já faz um tempinho que ele passou por aqui, vocês conseguem ver facilmente que a rotina que eu proponho para esses cães, ou quem acompanha até mesmo aqui também nos stories, né, não é tudo que eu coloco no documentação do treinamento extensivo, o que tem diferente desses cães de super especial
para os outros cães? Nada. A não ser uma ênfase nesse tipo de exercício mais cadenciado, justamente porque eu entendo que é uma dificuldade a mais para o cachorro entrar nesse estado mental de relaxamento, de movimentação mais devagar, desacelerado, mas existem técnicas para isso. Quando eu estava começando a fazer live aqui no Instagram, coisa de uns 4 anos atrás, eu só fazia live de manhãzinha, até justamente para entrar o mínimo de gente possível na live e eu poder ter aquela experiência de fazer a live. E nesse período, um adestrador começou a acompanhar as lives que eu estava fazendo de manhã. Um cara super reconhecido no meio dos cães pastores, os Border Collies. O cara faz curso, o cara dá palestra, faz curso presencial, treina cães, participa de competição. Quer dizer, o cara é renomado, o cara um profissional de alto gabarito. E o cara ficava acompanhando aqui a minha live junto com o Daniel na época. E depois, esse mesmo adestrador, quando terminou a live, chamou a gente no privado, querendo colher mais informação, sabe de quê? De como estabilizar o cachorro na caixa. E naquele momento eu fiquei, como assim? Um profissional com esse nível de gabarito, o cara não sabe como que estabiliza o cachorro na caixa de transporte, como que faz um bom place, tem dúvida em relação a isso? Aí depois que passou o tempo eu consegui entender. Existem vários nichos no meio do treinamento canino. E estabilizar o cachorro, que é algo simples para mim, para muitas áreas isso não é difundido, não é trabalhado, não é comentado. Não existe uma movimentação, não existe uma instrução a respeito desse ponto específico no manejo do cachorro. E até mesmo profissionais de outras áreas têm dificuldade com isso. E uma crítica que eu já fiz há um tempo atrás foi que boa parcela dos adestradores do meio pet tem qual tipo de formação? Esporte, guarda e proteção. Aonde não é muito falado do cão passivo, do cão parado. Muito pelo contrário. É o cão reativo, é o cão ativo, é o cão movimentação. É o cão partindo para cima. Então isso não é muito falado, até mesmo no meio pet, justamente por essa influência da guarda e proteção e do esporte. Eu não estou falando que esses profissionais não sabem de nada e tudo mais. Eu estou falando que para o nicho pet é importante ter esse tipo de conteúdo, de experiência, estabilizar o cão. E eles colocam como se fosse a coisa mais impossível do mundo estabilizar um Malinois e um pastor alemão de trabalho. E não é. Eles estabilizam e ficam bem. Nossa, estão contra a natureza do cachorro. Ele está sofrendo ali, só fica ali porque está tomando um monte de correção na ecóloga. Não é, é mentira. Estabiliza e fica bem. Acontece que precisa de um manejo específico para essa categoria de cachorro. O Paulo colocou aqui, nem todo mundo tem esse tipo de vivência. Exatamente, Paulo. Exatamente. O nicho de treinamento canino é carente desse tipo de conteúdo. E os caras, a maior parte, você que já tá, já entrou pro meio do mercado de treinamento canino, você se aprofundou, você percebe qual que é a base dos caras que estão atuando hoje aí. Vamos colocar assim, 90% do adestrador que trabalha com o meio pet, qual que são as referências deles? São isso. Então eles ficam replicando esse tipo de coisa. Comentário do Paulo aqui. Estou trabalhando o border para baixar ele. E a galera fica indignada por eu estar trabalhando no passivo. Exatamente. Você percebe que existe, Paulo, uma resistência até mesmo de profissionais. Mas aí que eu estou jogando a letra para você. Por que eles têm esse preconceito? Por causa da base. Qual que é a escola? Qual que é a filosofia de trabalho desses caras? Compreende? E uma coisa também que é preciso ser colocado. Como que um adestrador, na minha visão, como que ele se destaca? É pelo treinamento em si, o final, se for um treinamento básico? Não. A forma como eu vou fazer uma indução de senta, deita,
um junto, uma sociabilização na rua, não vai mudar muito. De mim, para você, Paulo, para um outro profissional, não vai mudar muito. Se você começar a ver uns vídeos que nem eu fazia um tempo atrás, assistia vídeos, né, no YouTube há coisa de 10, 15 anos atrás, antes mesmo de trabalhar com adestramento, vendo uma escola de treinamento canino lá na França. Cara, é pressão e relaxamento com a guia, é uma base, é a mesma coisa que cachorro. Sabe o que realmente diferencia um profissional do outro? Na sua fala, no que ele acredita e a visão que ele tem sobre o treinamento canino. Então, não sei se você pegou o que eu falei aqui no início da live. Lógico, não vou citar nomes aqui, mas seria antiético da minha parte, eu tenho que ficar causando treta, mas nome de uma certa referência. Falar esse tipo de coisa. Não, para você ter um pastor belga malinois, você precisa ser praticamente um triatleta. Aí mostrou no ambiente dele o cachorro lá junto com outros louco, alucinado, super adrenalizado. Faz um bom treino com esse cão, faz um place, estabiliza, faz um ponto de ancoragem, faz um treino de caixa, utiliza da maneira correta a prong collar. Inclusive até é interessante eu colocar isso. A Amanda, que entrou aqui agora aqui na live, né? Ela viu um vídeo que eu respondi uma pessoa no meu canal do YouTube. E essa mesma pessoa que tinha feito aquele comentário, Amanda, fez uma crítica em um vídeo que eu fiz falando sobre prong e falou assim: a prong é um ativador e não um passivador do cão. Por quê? Qual que é a base? Qual que é a base para falar isso? É o treino de guarda e proteção. É você utilizar a prong para dar estímulo para o cachorro e deixar o cachorro mais quente. Mas essa é a única forma que você tem de trabalhar com essa ferramenta? Não. Acontece que com o desconhecimento dele, ele fez aquele comentário lá no meu vídeo. Mas você utilizando a prong de uma maneira diferente, você pode ter esse resultado aqui. Inclusive vai ser o vídeo, né, que eu vou colocar, né, daqui a pouco aqui, do vídeo da Nina. Então é uma questão de você entender como que você vai usar essas ferramentas para você conseguir esse resultado. E repito, esses cães desempenham o papel de cão de companhia muito bem. E eu aqui defendo que é até melhor. Por quê? São cães que com treinamento básico desenvolvem infinitamente mais rápido. Em geral, são cães saudáveis, rústicos, né? Lógico, precisam de cuidado com o comportamento do cachorro, mas você não vai ter um cachorro em área de trabalho com displasia coxofemoral, com propenso à alergia. Em geral, são cães que gostam de roer, já é um problema a menos você ficar escovando o dente do cachorro. Um baita com trabalho a menos, convenhamos. Pelagem simples, fácil. Eu sou muito mais de indicar um pastor belga do que um chow chow, do que um bulldog francês, do que um Yorkshire com pelo longo. Minha visão. E, repito, com o conteúdo que eu tenho de documentação de treinamento extensivo, eu consigo basear isso em evidência. É só acompanhar o treinamento extensivo do Brad, dos outros cães que eu já trabalhei, o nível de dificuldade que eu tive com o perfil de outros cães. Comentário aqui do seu Paulo, aqui já vou chegar aqui também, na dona Amanda. Esse cara do comentário é um total irresponsável. Eles usam prong e collar para estimular. Isso aí, Paulo. Então, existe uma forma diferente, né, que eles utilizam o equipamento. Até mesmo a prong, ela fica mais folgadinha, né? É aquele estímulo como se fosse isso daqui, ó, né, para poder ativar o cachorro. Mas existe forma diferente de você trabalhar com o cão. Por isso que eu vejo que é importantíssimo quem trabalha com o meio pet se especializar nisso, ter boas referências. Eu não quero saber do troféu do IGP que você tem, eu não quero saber do cachorro que morde pra caramba que você tem. Eu quero ver um cara bom no meio nicho pet, que vai falar bem com os donos de cães, que vai passar uma mensagem legal, que tem uma proposta de treinamento realista para a vida daquele cão. É isso para mim que é referência.
Comentário da Amanda, gente, mas isso envolve o objetivo do treino. Se eu quero subir o cão ou baixar com uma ferramenta, é o que a gente estava conversando aqui, Amanda, exatamente. Então, sem me alongar aqui, pessoal, cães de linhagem de trabalho podem sim ser excelentes cães pet. Isso não quer dizer que o cachorro vai viver a vida toda de maneira passiva. Você pode e deve fazer atividade física com o cachorro. Na visão que eu tenho hoje, tá? Treino super intenso eu não faço, por uma questão de risco do cachorro se lesionar, se machucar, ter alguma complicação ali, sabe? Eu não levo o cachorro ao exaustão, não boto o cachorro para fazer exercício de alto impacto. Já fiz isso, né, Luke, com esse cara aqui há anos atrás, mas o tempo passa, a gente amadurece. Então você até pode fazer atividade física, eu defendo. Atividade física vai completar essa questão do manejo, da saúde, do bem-estar do cachorro, sem sombra de dúvidas. Um cachorro que fez uma caminhada, que fez uma atividade física, ele vai ficar mais relaxado para fazer um place bem feito? Sim, isso é fato. Agora, eu preciso necessariamente disso para ter um cachorro tranquilo em casa? Se você acredita nisso, então você não... Me desculpe, mas você precisa aprender mais sobre treinamento canino, principalmente sobre o meio pet. Porque aqui o que envolve a realidade do meio pet é isso daqui, ó. É o cachorro não atrapalhar as atividades da casa, enfim, se eu ficar em segundo plano. Eu estou trabalhando aqui, fazendo essa live, o cachorro não está me atrapalhando. Então, infelizmente, a gente em 2025, a gente ouve esse tipo de discurso. Ah, não, teve um cara que estava fazendo uma baita de uma campanha de marketing aqui no Instagram, né? Aí contratou aquelas empresas, né, de marketing digital e ficou fazendo aqueles podcasts fake, mentirosos, como se tivesse sido convidado, estivesse falando alguma coisa. Ele estava lá. Então, quem mora em apartamento, o cachorro precisa no mínimo 2 passeios por dia. Que absurdo, cara, que absurdo. Olha que excelente, né, justificativa para apontar para o dono do cachorro, para o cliente, e mostrar um insucesso. A técnica que eu fiz, o que eu passei para você, o manejo que eu recomendei não deu certo. Por exemplo, ainda hoje, falar sobre restrição de espaço é um número muito pequeno de treinadores que falam, quando o cachorro não tem supervisão. O que a maioria fala? Bota um osso para ele roer, bota um chifre, bota um enriquecimento ambiental, como se fosse garantia do cachorro depois não pegar um fio, não pegar o sofá, não engolir alguma coisa, não se machucar, até mesmo morrer, né? Intoxicado, enfim, engasgado com alguma coisa entalada ali. Ah, não deu certo? Mas você está passeando 2 vezes por dia com o seu cachorro? Não tem nada a ver. Eu não saio todo dia com meus cães. Eu não saio todo dia com meus cães. Poderia sair, mas não saio. Não saio, eu faço um rodízio, né? Vou sair mais com os cães do treinamento intensivo, porque eu tenho um período para trabalhar. Mas se esses cães que estão no treinamento intensivo que eu estou saindo praticamente todo dia, ou quase todos os dias, se eles fossem meus, eu não ia sair todo dia. Não tem nada a ver, não tem nada a ver. A boa educação do cachorro está em um bom treinamento, com bons equipamentos, com um bom manejo. Não é cansaço físico, não. Então eu percebo, né, que ainda existe essa fala de cansar o cachorro, e quando você tem esse elemento de um cachorro mais adrenalizado, mais quente, aí que é a desculpa perfeita para entrar nessa. Né? Que nem um tempo atrás, anos atrás, né, eu escutava: cachorro cansado é cachorro feliz. Tem um monte de cachorro super cansado de latir, cansado de ficar correndo de um lado para o outro no portão, latindo para as pessoas na rua. O cachorro é super cansado o dia todo. Feliz ele não é. Uma vida de qualidade ele não tem. Tem cachorro que está seguindo as pessoas aí que trabalham com reciclagem, né? O cachorro está andando o dia todo. Ele é super feliz, aquele cachorro lá, só porque ele está andando o dia todo. Tem muitos cães que têm uma vida muito mais passiva, relaxada, tranquila, uma vida equilibrada. Repito, isso não é uma mensagem contra a atividade física, não é para levar para esse lado. Mas ela é um complemento, ela não é a base, ela não é a solução, ela não é a resolução do problema, não é. Uma outra visão que a gente pode ter a respeito dos profissionais que falam esse tipo de coisa, além do desconhecimento, é uma questão estratégica para você não falar a palavra restrição e correção.
Olha como é que fica muito mais comercial eu falar para você, você tem um problema com o seu cachorro destruindo a sua casa, você precisa de duas coisas. Restringir o espaço do cachorro quando ele não está sendo supervisionado. Pô, chatão ouvir isso, hein? Quem quer ouvir isso? Ninguém quer, né? Ou então, seu cachorro precisa de correção. Você não pode, se o cachorro está fazendo aquilo ali, primeiro, vamos já evitar. Dá um place ali, já não vai ficar mexendo em tudo, né? Beleza. Está no momento livre dele, correção. Uma prong, uma ecola, uma unificada, um bonker. Agora, o que fica muito mais bonito de se falar aqui nas redes sociais? O seu cachorro está destruindo a sala, está comendo o sofá, então vamos fazer um treinozinho com ele aqui, em 5 passos, para me poder andar de bicicleta e o cachorrinho acompanhando aqui. Aí você faz isso todos os dias que a destruição acaba. Então a gente também não pode ser inocente de achar que esse tipo de fala é somente ignorância, que eu acredito que boa parte é assim, por uma escola, por uma filosofia de trabalho vindo do esporte, vindo da guarda de proteção, querendo adaptar isso ao meio pet. Beleza, por uma parcela é ignorância, mas existe uma parcela também que é bem comercialzinha, é bem pensado para saber o impacto que aquilo vai gerar, qual solução eu estou propondo para o cliente, para mim poder ter uma fala que é mais fácil, ter um fechamento de serviço, entendeu? Ter captar o cliente, é isso. Também existe isso daí, tá? Então é isso, pessoal, vou estar encerrando a live por aqui, obrigado pela participação de todos, e eu vou subir um vídeo agora, um vídeo muito legal da Nina, assistam, tá? Onde eu falo justamente sobre essa questão do cachorro ficar se antecipando. Então é uma dica muito legal para quem tem um cão com esse perfil, coloque em prática aí que vocês irão ver o resultado. Falou, pessoal, até a próxima.